Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a terceira solenidade natalina, a terceira festa natalina. Sim, porque o Natal é uma festa tão grande que a igreja o celebra que a igreja o festeja com 5 celebrações, com 5 mistérios. No primeiro mistério, nós celebramos o nascimento de Jesus na carne. Ele nasceu, ele assumiu a nossa humanidade. O segundo mistério, sim, antes disso, para nos recordar que o Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus, o aniversário de nosso Senhor. O Natal é a festa da manifestação de nosso Senhor no meio de nós. Sua primeira manifestação na nossa humanidade. Ele assume o que é nosso para que nós possamos assumir o que é dele. Ele toma, ele troca, ele faz conosco uma troca. Ele nos dá a sua divindade e toma para si a nossa humanidade. De modo que, meus irmãos, depois da encarnação, na Santíssima Trindade, a nossa humanidade sempre se encontrará. Não existe mais Deus separado do homem. Existe o Deus homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, é o primeiro mistério. O segundo mistério nós celebramos hoje pela manhã, ou para aqueles que foram à missa, ontem à noite, o mistério da Sagrada Família. Ele nasceu, ele se fez homem, mas ele se fez pequenino, criança, numa família. Ele santifica as famílias com a sua presença. E ele nasceu verdadeiramente de uma mãe, que foi verdadeiramente sua mãe. Ele foi criado das entranhas da Virgem Maria, como toda criança é criada. A criança nasce da carne da mãe, da mesma maneira que Jesus nasceu da carne da Virgem Maria. É a solenidade de hoje, à noite e amanhã o dia inteiro. Nós chamamos de missa de Ano Novo, mas na verdade é Santa Maria, Mãe de Deus, a toda Santa Mãe de Deus. Pois bem, terceiro mistério. O quarto mistério, Jesus se manifesta como salvação não apenas para os judeus, mas para todos os pagãos, para todos os povos, simbolizados nos 3 reis magos, que não eram do povo judeu, que eram pagãos. E o quinto e último mistério é Jesus que se manifesta como aquele que carregará sobre si os nossos pecados, quando no dia do seu batismo, São João Batista dirá: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vocês percebem que o Natal não é simplesmente a festa do nascimento de nosso Senhor, que, por exemplo, no batismo, Jesus já está adulto. Existia também no calendário antigo, existia um outro mistério, a manifestação de Jesus no seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Mas com a reforma litúrgica, ficaram apenas esses 5, mas existia também esse sexto mistério que estava dentro do tempo natalino. Pois bem, então nós hoje nos debruçamos, nós nos voltamos para a Virgem Maria. Claro que nós temos o nosso olhar sobre o presépio inteiro, Jesus, Maria e José, mas o nosso olhar de um modo todo particular sobre a Virgem Maria. E eu gostaria de refletir hoje sobre a Virgem Maria como rainha das famílias. Sim, porque de alguma maneira nós acabamos de celebrar hoje de manhã o domingo da Sagrada Família. Então vamos unir essas duas realidades tão próprias, Virgem Maria e as nossas famílias. Ela, a rainha das nossas famílias. Muito bem.
Gostaria então de começar mais ou menos como eu comecei hoje pela manhã, com uma frase que eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter escutado. Eu mesmo, nesses meus anos de padre, quantas vezes não escutei um pai e uma mãe dizendo assim: padre, eu trabalho como um condenado para que o meu filho tenha o que eu não tive, para que o meu filho não passe por aquilo que eu passei, que ele não passe por aquelas necessidades que eu passei. E o pai e a mãe trabalham e se esforçam e se acabam. E eu digo, meus santos, isto não agrada a nosso Senhor. Isto não agrada a Nossa Senhora. Por quê? Porque o que Nossa Senhora quer primeiramente para nós, seja no início deste ano de 2018, seja sempre, é que nós tenhamos os olhos fixos na nossa salvação. E um pai e uma mãe que diz isso, ele se esqueceu que ele deve se acabar, trabalhar noite e dia, não primeiramente para dar roupa, comida, escola, plano médico, mas para dar aos seus filhos, Deus, a fé. Meus irmãos, quando nós pensamos numa família que tem a Virgem Maria como rainha, quando nós pensamos na Sagrada Família, onde Deus esteve centralmente presente, nós devemos nos recordar que, se nós queremos ter a Virgem Maria como rainha das nossas famílias, dos nossos corações, nós precisamos pedir a ela que nos alcance essa sabedoria espiritual que nos faz batalhar com todas as forças da nossa alma, do nosso corpo e da nossa alma, para colocar no coração dos nossos filhos o santo temor de Deus. Um amor verdadeiro, um amor reverencial a nosso Senhor. Eu não estou dizendo, meus santos, que o pai não vá trabalhar, que a mãe não vá trabalhar para dar uma vida digna aos seus filhos. O que eu estou dizendo é que o que deve estar em primeiro lugar é a preocupação do pai e da mãe em dar a educação da fé, em transmitir a fé para os seus filhos. A preocupação primeira não é se o filho vai ter um bom emprego, não é se a filha vai ter um bom casamento. A preocupação primeira é: eles creem em Deus e procuram agradar a Deus em todos os momentos da sua vida. Eles levam a Deus a sério. Aí, meus santos, se na sua família este é o Espírito que reina, se na sua família este santo temor de Deus está quase que palpavelmente presente, nós poderemos ter a Virgem Maria como rainha da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Nós poderemos, se nós, nesta missa de hoje, tomando consciência desta necessidade, pedirmos a Deus esta graça, mas todos nós aqui, nesta missa em que muitos vêm com tantos planos para o ano de 2018, pedindo saúde, pedindo paz em casa, pedindo um bom emprego. Se todos aqui, além de tudo isso, disserem: Senhor, antes de um casamento, antes de te pedir um bom casamento, antes de te pedir saúde, antes de te pedir um emprego, o que eu te peço primeiramente, Senhor, é que eu te ame de tal maneira que eu não queira te desagradar em nada na minha vida. É colocar Deus em primeiro lugar. Se isso, meus santos, você tiver no seu coração, saiba, você terá a Virgem Maria como rainha da sua vida e da sua família. Se isso você tiver no seu coração, saiba que você está preparado para entrar no ano de 2018. Se isso estiver no seu coração, quanta alegria você dará a nosso Senhor. Nós celebrávamos, digo isso e aproveito a ocasião, porque eu sei que alguns aqui não vieram, vão participar de uma outra missa amanhã. E esse tema da Sagrada Família é um tema tão importante e necessário.
Então você que é casado, você que quer se casar e quer formar a sua família, saiba, a sua família precisa ser reflexo da Sagrada Família. A sua família precisa ter a Virgem Maria como rainha. Então, meu santo, queira formar uma família segundo os olhos de Deus. Peça, para você formar uma família segundo os olhos de Deus, peça o temor de Deus. Por que eu estou falando tanto do temor de Deus? O que é o temor de Deus? Eu estou pedindo para você ter medo de Deus? Não. O temor de Deus, este dom do Espírito Santo, é um dom muito unido ao amor. É um dom que nos concede uma delicadeza de alma. Quem tem o temor de Deus, ele tem um amor entranhado a nosso Senhor, de tal maneira que ele não quer em nada entristecer nosso Senhor, de tal maneira que ele tem medo de causar tristeza no coração de Deus. Você percebe o quanto isso é um caminho de santificação? São João da Cruz, em um dos seus escritos, ele diz assim, que o temor de Deus é uma verdadeira e eficaz determinação de nada fazer, por menor que seja, que ofenda e entristeça a nosso Senhor. É uma determinação, uma vontade. Você que vai formar sua família, você que está iniciando o ano de 2018, você que está no seu namoro, você que está com as suas dificuldades, pois bem, aqui seja qualquer que seja a motivação presente no seu coração. Se você veio para cá pensando no ano novo, se você veio para cá pensando na realidade da família, se você veio para cá sem pensar nenhuma coisa nem outra, veio porque é domingo à noite, e você veio e aqui está, pois bem, peça a Deus, meu Deus, o Padre está dizendo, eu nem sei bem o que é, mas se o Padre está dizendo, é bom. Então eu peço, Senhor, me dá o temor de Deus, me dá esse dom do Espírito Santo, e se você já sabe o que é, peça, meu Deus, me dá o santo temor a Ti, porque isso vai fazer com que eu Te ame mais, e com que eu viva e faça todas e quaisquer coisas para primeiramente agradar o Teu coração. O temor de Deus é uma verdadeira e eficaz determinação de nada fazer, por mínimo que seja, que ofenda a Deus e desagrade ao seu coração. Então pedir a nosso Senhor essa graça. Para você que veio à missa logo cedo, você ouviu aquela leitura tão bonita, retirada do livro do Eclesiástico, em que o autor diz, quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados e evita cometê-los, e será ouvido no dia que fizer a sua prece. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita seu pai terá uma vida longa. Ora, nós ouvimos essa palavra e descobrimos, eu agrado a Deus quando eu honro o meu pai. Eu agrado a Deus, eu dou muita alegria ao coração do meu Deus quando eu honro a minha mãe, quando eu respeito a minha mãe, quando eu respeito o meu pai. Então você diz, Senhor, porque eu quero na minha vida procurar dar alegria ao teu coração, eu vou procurar, se os meus pais são vivos, de amá-los como lhe é conveniente. Se os meus pais já são mortos, vou honrar o meu pai, vou honrar minha mãe, vou honrá-los por meio das minhas orações, porque isso dá alegria ao teu coração. Se você está formando agora uma família, que você diga, meu Deus, eu quero na minha família, na minha casa, ter o santo temor e te alegrar com a minha família. Da mesma maneira que um padre, ele quer dar muita alegria a nosso Senhor com o seu ministério, você que é casado, você deve querer dar muita alegria com a sua vida de casado. Você que é solteiro, deve querer dar muita alegria com a sua vida de solteiro. Mas o objetivo não é primeiramente ser padre, não é primeiramente casar, não é primeiramente ser solteiro. O objetivo é dar glória a Deus. Ser padre não é o fim.
Ser padre não é a finalidade é glorificar a Deus. Casar-se não é a finalidade é dar alegria a Deus, e com isso nós nos encaminhamos para a salvação. Como ser solteiro também não é a finalidade. Então às vezes ficamos preocupados com as questões secundárias e não temos em primeiro lugar no nosso coração aquilo que está em primeiro lugar, honrar a Deus. E não temos em primeiro lugar no nosso coração aquilo que está em primeiro lugar, honrar a Deus. Eu não quero desagradá-lo, mas meus santos, isto é graça de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não alcançamos esta realidade. O temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Então é um dom que você precisa pedir. Meu Deus, talvez você ouvindo isso tenha a mesma experiência que de vez em quando e que eu tive ao refletir sobre isso. Como é bonito um amor assim. Pense, como é bonito você dizer: eu quero amar a Deus e quero me empenhar de tal maneira a amar a Deus que eu não queira fazer nada que lhe cause tristeza ao coração. É um amor bonito, mas ao mesmo tempo você percebe que é um amor grande, que é um amor alto, que é um amor humanamente inacessível, que nós não conseguimos alcançar, dar a nós mesmos pelas nossas próprias forças, mas nós podemos suplicar e dizer: Senhor, me dá um amor assim, me dá este santo temor que Ele habite no meu coração, de modo que na minha família eu não me pergunte: será que eu quero, será que eu não quero ter mais um filho? Mas que eu pergunte: o que é que mais te agrada? Em que eu te darei glória? O que é que dará alegria ao teu coração? Lembrando que não dará alegria ao coração de Deus aquilo que for para o nosso mal. Então, se a resposta for para a glória de Deus, é que você se abra à vida, que você esteja disposto a acolher mais um filho na sua família. Deus lhe dará as condições para isso. Então, de você não ter medo de agradar a Deus, porque esse Deus ama você e não agradará a Ele aquilo que não concorra para a sua salvação. Não agradará a Ele aquilo que não concorrer para a sua salvação eterna. Então não tenha medo de perguntar: qual é a tua vontade, Senhor? É da tua vontade. Já falei isso algumas vezes e volto a bater neste ponto. Será que as famílias aqui presentes já se fizeram a pergunta se não é da vontade de Deus você fazer crescer a sua família adotando uma criança e fazendo-a conhecer a Deus, amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo? Será que não seria o caso? Mas padre, mas eu já tenho 3 filhos. E será que você não poderia adotar o 4º? Mas padre, eu ainda não tenho nenhum filho. Será então que você não poderia adotar o 1º? De você perguntar, não se eu quero, se eu gosto, mas isso agradará a Deus? Quando você pensa: eu vou ligar as trompas. Quando o homem diz: eu vou fazer vasectomia. Quando a mulher diz: eu vou tomar anticoncepcional e consequentemente vai matar os seus filhos. Será que você se pergunta antes de fazer isso: meu Deus, eu estou te agradando com isso? Ou estou entristecendo o teu coração? Eu estou te dando glória? Ou eu estou virando as costas para ti e caminhando para a minha perdição? O temor de Deus presente nas famílias, presente no seu coração, presente na vida do sacerdote, presente na vida do casado, presente na vida do solteiro, mas todos nós procurando glorificar a Deus, encher o seu coração de alegria. E com isso, meus santos, não tenhamos dúvidas, estaremos preparados para entrar no ano de 2018, no ano de 2019, no ano de 2030 e 2050, se Deus nos der vida para tudo isso. Estaremos sempre preparados, porque traremos no nosso coração o desejo de agradar a Deus e fazer aquilo
que lhe dá felicidade. Porque a felicidade de Deus é a nossa salvação. A glória de Deus é o homem vivo, como repetia Santo Inácio, Santo Hilário. A glória de Deus é o homem vivo. Aquilo que alegra a Deus é o homem vivo, o homem salvo. Não tenhamos medo de amar a Deus. Santa Teresa, eu citei São João da Cruz, agora eu cito Santa Teresa de Jesus. Ela dizendo para as suas irmãs carmelitas, e eu digo para vocês, meus santos: o teu desejo seja ver a Deus, o teu temor de perdê-lo. Que o desejo do nosso coração, que o desejo ensinado nas nossas casas, imagine, pense pelo amor de Deus, que bonito, se antes de o pai estar preocupado de ensinar o filho a ler, antes de a mãe estar preocupada de ensinar o filho a soletrar, que os pais estivessem preocupados em fazer os seus filhos amar a Deus. E eu preciso, nas minhas orações, ensinando os meus filhos a rezar. À noite nós vamos rezar juntos. Nós temos uma imagem de Nossa Senhora lá em casa, e todos os dias, pelo menos uma vez no dia, todos nós nos reunimos diante dela para honrar Nossa Senhora e pedir a graça de nós sermos na nossa vida como ela foi, sempre sim a Deus, buscando sempre a vontade de Deus. Ela, quando o anjo se apresentou a ela e disse: serás mãe do Salvador, ela não compreendeu, mas disse: faça-se. A vontade dela era fazer a vontade de Deus. Quando o anjo disse a São José: não tenha medo de acolhê-la como sua esposa, ela está grávida, mas isso é ação do Espírito Santo. São José disse: eu aceito, e tomou Maria como sua esposa. E Jesus, durante toda a sua vida, foi sempre buscando a vontade de Deus, a glória de Deus. Agora imagine isso, o pai e a mãe ensinando aos seus filhos desde pequenininhos. Você está criando um santo, você está preparando uma santa. Se para isso você precisar ganhar menos dinheiro, se o seu filho morrer de fome, mas for para o céu, e se isso não for uma irresponsabilidade sua, mas porque as circunstâncias levaram a isso, não tem problema. Você cumpriu a sua missão, pai. Você cumpriu a sua missão, mãe. Você ensinou seus filhos a amar a Deus, e por causa disso, você não pôde dar o melhor plano de saúde, e o seu filho acabou morrendo. Mas ele foi para o céu, ele se preparou para o céu, e o seu objetivo primeiro não é dar um mestrado, um doutorado ao seu filho, não é fazê-lo doutor, advogado ou professor, é fazer o seu filho temente a Deus, que ama a Deus. Isso, se você fizer isso, você cumpriu a sua missão. Você nunca pôde comprar uma roupa nova para todos eles de uma vez. Você nunca fez um plano médico. As escolas foram sempre públicas, porque você não teve dinheiro para pagar a escola particular. Mas você ensinou os seus filhos o principal: amar a Deus e temê-lo. De não querer em nada desagradar nosso Senhor, porque Ele é o mais importante das nossas vidas. Você ensinou os seus filhos a amar, seja por meio da oração do Santo Terço, da reverência às santas imagens, do cuidado e do respeito com o próprio corpo, com aquilo que era visto e com aquilo que era falado em casa. Você preparou seus filhos para Deus, e nisso você alegrou a nosso Senhor, muito mais do que o pai que se acabou em trabalhar para que os seus filhos estudassem nas melhores universidades, mas não fossem tementes a Deus, não se preparassem para o céu. É pedir a nosso Senhor, meus santos, nesse último dia do ano, e ao mesmo tempo às portas do primeiro dia, que nós tenhamos esta sabedoria para que nós cultivemos as nossas famílias, para que nós nos eduquemos uns aos outros, para que nós tenhamos o nosso coração, não apenas neste último dia em que a gente fica pensando e fazendo propósitos, mas sempre na minha vida, procurar sempre amar a Deus e ter sempre o desejo de ver a Deus e o medo de perdê-lo. Que a minha dor seja não desfrutá-lo,
e a minha alegria seja ir para o céu. Repito, isto você precisa pedir a Deus, porque esta realidade é uma realidade sobrenatural. Você, por você mesmo, não consegue ter a sua alegria em ir para o céu. A nossa alegria é o conforto, a nossa alegria é a segurança econômica, a nossa alegria é a saúde, a nossa alegria está em bons relacionamentos. Nós conseguimos experimentar isso, mas nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de experimentar as verdadeiras alegrias, de modo que, se necessário for, até mesmo renunciar às alegrias passageiras, nós não pensemos duas vezes, porque o que nós queremos de verdade é estar com Deus. Continua, então, e termino aqui com Santa Teresa, que diz: Senhor, vós nos favoreceis com muitas graças e muitas provas de amor, mas jamais podemos estar seguros de não ter recaídas na nossa vida. Por fim, que esta palavra aqui nos encha de sabedoria. Estamos iniciando esse novo ano, e em todo o nosso caminhar devemos estar seguros de que nós estamos sempre caminhando como que numa linha tênue. Sempre existe o perigo de nós cairmos, de nós nos esquecermos desta realidade do que verdadeiramente importa. Faça essa oração agora. Eu vou terminar a homilia e vou me sentar. E eu convido a que cada um aqui faça essa prece, que não é uma prece, repito, não é uma prece carnal. Ora, se eu dissesse aqui: vamos todos pedir a Deus um ano de muita paz. Esta prece todo mundo pode fazer, cristão, pagão, de qualquer religião, qualquer pessoa pode pedir. Vamos pedir saúde, todo mundo pode pedir, mas só o cristão, iluminado pela palavra de Deus, vai pedir: Senhor, não te peço em primeiro lugar saúde, não te peço paz, não te peço casamento, não te peço segurança econômica, não te peço saúde. Eu te peço primeiramente, Senhor, que eu te ame e que eu faça outros te amarem também. É esta graça que eu te peço, de que eu tenha medo, Senhor, de te perder na minha vida. Que eu tenha medo de te perder muito mais do que tenho medo de morrer, muito mais do que tenho medo de pegar uma doença triste, muito mais do que tenho medo de ser assaltado, muito mais do que eu tenho medo de um animal bravo que venha contra mim. Que eu tenha primeiramente um maior medo, e isso é graça de Deus, de te perder, de perder o céu, de não te amar nesta vida, para que eu te ame para sempre na outra. Que hoje, meus santos, nós apresentemos a Deus a nossa vida como uma folha em branco, diante desse início do ano de 2018 que se aproxima, que tenhamos a coragem de apresentar a Deus a nossa vida como uma folha em branco, no cabeçalho escrito: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No final, a sua assinatura: amém. Assim seja. Que Deus escreva o que Ele quiser. Se vierem dificuldades, Ele nos dará a sua graça. Se vierem provações, Ele nos dará o seu amor. E se vierem essas dificuldades e essas provações, nós iremos utilizá-las para crescer no amor a Deus. Se vierem coisas boas, nós iremos agradecê-lo e glorificá-lo ainda mais. Mas que nós tenhamos uma total e completa confiança e queiramos em tudo, nas coisas boas e nas coisas tristes, nas provações e nas bênçãos, dar muita alegria a nosso Senhor e fugir de toda ocasião que possa lhe entristecer e causar a nossa perdição. Que façamos com as nossas palavras esta prece, para que bem possamos celebrar esta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.